Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com jogos importantes, né? A classificação, o Flamengo, que acabou de negociar duas joias da base, né? Na minha opinião, a preço de banana. O Fluminense que perdeu para o Bahia pela Copa do Brasil ontem, lá na Boa Terra, 1-0, e agora sai para jogar fora de casa contra o Santos. E na segunda parte do programa nós vamos falar também de Botafogo e Vasco. Mas por enquanto você vai curtir tudo isso aí, a classificação, a rodada aqui do Momento do Esporte, que está começando. Do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, você que já me acompanha há mais de 38 anos, você sabe que esse quadro, o Clube do Seu Coração, foi criado por esse amigo de vocês aqui, ainda na época da CNT, onde fiquei 38 anos, e agora estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é muito, mas muito importante mesmo para o crescimento. É um canal alternativo da Napa TV, tá ali na telinha, olha. Momento do Esporte, Napa TV. Inscreva-se agora no nosso canal, dê aquele joinha esperto e vamos juntos, né, nessa primeira parte, falando do Flamengo e do Fluminense. Vou começar o programa atualizando os nossos telespectadores, sobretudo aqueles que paqueram o Campeonato Brasileiro. Coloca na telinha aí a 22ª rodada que vai acontecer, começando no sábado, com o Ceará enfrentando o Juventude no Castelão às 16 horas, o Botafogo recebendo o Bragantino no Engenhão às 18h30 e o Cruzeiro jogando contra o São Paulo no Mineirão às 21 horas. No domingo teremos Flamengo e Grêmio no Maracanã, jogão de bola, todos os ingressos vendidos às 16 horas. Santos e Fluminense na Vila Belmiro às 16 horas. Corinthians e Palmeiras, mais um clássico, a quarta vez que eles vão se enfrentar lá na Neoquímica às 18h30. Mirassol e Bahia no Maião às 18h30. Vitória e Atlético Mineiro no Barradão às 18h30. Inter e Fortaleza no Beira-Rio às 20h30. E Sport Vasco lá na Ilha do Retiro também às 20h30, né? Dito isto, vou atualizar agora você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, porque você tem que estar atualizado no Campeonato Brasileiro. Curta aí onde está o Clube do Seu Coração nessa classificação. Joga na telinha. Primeiro, Flamengo, 46 pontos. Segundo, Palmeiras, 42. Terceiro, Cruzeiro, 41. Quarto, Bahia, 36. Quinto, Botafogo, 32. Sexto, Mirassol, 32. Sétimo, São Paulo, 32. Oitavo, Bragantino, 27, nono Fluminense, 27, décimo Ceará, 26, 11º Corinthians, 25, 12º o Atlético Mineiro, 24, 13º Internacional, 24, 14º Grêmio, 24, 15º o Santos, 21 pontos, 16º Vasco, 19, 17º Vitória, 19, 18º Juventude, 18, 19º Fortaleza, 15 e na 20ª colocação, na lanterna, carregando a lanterninha, o Sport com apenas 10 pontos. Olha, vem falarmos do Clube do Seu Coração. Começo falando do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. E já vou aqui adiantando que o Flamengo contratou jogadores importantes, jogadores qualificados, mas está também começando a se desfazer de alguns jogadores importantes também, sobretudo jogadores que conquistaram títulos da base, né? O Flamengo negociou o Matheus Gonçalves, jogador que estava sendo pretendido pelo Cruzeiro, o negócio não andou, e o Matheus Gonçalves foi negociado com Al Ahly da Arábia Saudita por 50 milhões de reais, né? Se despediu dos colegas e tal. Eu achei pouco, né? E também, finalmente, a novela Lohan acabou. O Lohan também foi negociado, ele foi emprestado ao Pisa da Itália, já viajou, inclusive, nesta quinta-feira, vai fazer exames médicos e assinar o contrato. Os italianos terão obrigação de compra em caso de metas batidas. O Flamengo receberá 500 mil euros, muito pouco mesmo, né? Aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais, e caso ele participe da metade dos jogos do clube e que o clube não caia para a segunda divisão, o preço estipulado para a compra é de 4 milhões de euros, uma bacatela, né?
uma bagatela. Um jogador de 19 anos, grande talento, né? Na cotação aí, 25 milhões de euros. O Flamengo está dando, Lohan, né? 4 milhões de euros, né? Principalmente agora com a saída desses jogadores. O Flamengo agora, a briga vai ser acirrada ali pela posição, né? No ataque, né? Disputam aí vários atacantes por apenas 3 posições, né? O Cebolinha, o Michael, Plata, Luiz Araújo, o Juninho, o Pedro, o Bruno Henrique, todos aí, esses aí estão tentando aí o lugar ao sol. O Flamengo que enfrenta o Grêmio neste domingo no Maracanã, praticamente todos os ingressos vendidos, e o Flamengo, né, tem uma missão muito importante, porque agora, meus amigos, depois dessa goleada de 8-0 imposta em cima do Vitória, ninguém vai sair para jogar, né, de peito aberto com o Flamengo. Então o Grêmio deve vir numa retranca tamanho família, e o Felipe Luiz já preparou o time, né, treinou, deu um diazinho de folga para a rapaziada, e treinou, né, amanhã faz o treino recreativo, visando esse jogo de domingo, um jogo muito importante. O Flamengo é o líder do campeonato, não pode dar brecha, porque o Palmeiras está ali fungando no cangote, né? O Palmeiras é o segundo com 42 pontos, o Flamengo tem 46, mas o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. Então, agora não pode nem brincar, nem pensar em empate, né? O jogo é no Maracanã, com apoio da torcida, e eu espero que o Flamengo faça uma grande exibição e consiga realmente vencer o Grêmio, né? Já vou pedir ali para colocar o time provável do Flamengo na telinha, né? Claro que muita coisa pode acontecer, mas a tendência é que, como os jogadores tiveram aí praticamente uma semana de treinamento, então a carga não foi muito forte, apenas então somente o lateral esquerdo, o Alexandre, que na minha opinião realmente vai fazer falta, apesar de ter 2 laterais especialistas, né, que é o Ayrton Lucas e o Vinha, mas eu acho que a escalação não deve passar disso aí não, né? Ele deve, de repente, dar até um refresco para o Varela, que está jogando demais. O Varela participou de praticamente todos os jogos. Então o time que vai enfrentar o Grêmio domingo, 16 horas, Rossi no gol, Varela ou Emerson Royal, o Léo Ortiz ou o Danilo. O Danilo está pronto, hein? O Danilo está pronto. Se o Felipe Luiz quiser dar um descanso aí para um dos zagueiros, ele deve poupar o Léo Ortiz para a entrada do Danilo, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas, ou o Vinho, né? O Alexandre é carta fora do baralho. O meio de campo ali já está consolidado. O Jorginho, o Saul e o Arrascaeta. O Arrascaeta está matando a pau, está jogando barbaridade. É o maior garçom de todos os tempos. Luiz Araújo, Plata, do lado direito. Bruno Henrique, o Pedro e Samuel Lima. Esse é o time provável do Flamengo. Eu repito, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio domingo e com certeza vai dar um show de bola e vai conseguir passar para os 49 pontos e aguardar o resultado do clássico lá do Corinthians contra o Palmeiras, né? De repente, se o Palmeiras perder um pontinho, aí já vai ficar muito bom. O Flamengo vai se distanciar mais um pouquinho, né? Saindo do Flamengo, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras, meu irmão, Fluminense. O Fluminense que jogou ontem pela Copa do Brasil contra o Bahia, jogo difícil. O Fluminense teve 2 gols anulados, teve um gol anulado, teve um pênalti que o Fluminense reclamou e de repente não conseguiu o ato da partida, né? Não deu o gol para o Fluminense. Eles estavam até comemorando e tal, mas o gol foi anulado, né? Esse aí foi o primeiro, foi anulado e alegaram impedimento, e eu acho que estava realmente impedido. Pode ver que ele está lá na frente, olha lá, é impedido, realmente está impedido. E depois teve um pênalti, que no entender dos jogadores do Fluminense, aconteceu o pênalti. Só que, você está vendo aí o Klaus, ele viu, ele tinha dado o pênalti. O Fluminense já estava, foi o primeiro impedimento, ele tinha dado o pênalti, já estava tudo certo. Aí o que acontece? Anulou o pênalti, e meus amigos, minhas amigas, eu vou te contar uma coisa. Há coisas que só acontecem também ao Fluminense. Na hora certa, na hora H, o Fluminense sofreu esse gol aí, ó, do Luciano Juba. No finalzinho, já os 40, pecado de bola, né? Aí, quer dizer, deixou de trazer o empate, que estava praticamente assegurado. O Renato ficou uma pilha de nervo, o Renato ficou muito chateado, sobretudo com o pênalti que não foi dado. Todo mundo já estava 0-0 o jogo. O Fluminense faz esse gol, consolidado, ele vinha com a vitória e com, assim,
uma vantagem muito boa. Se o placar de 1-0, favorecendo ao Bahia, terminou 1-0. O Fluminense joga aqui precisando vencer por 2 gols de diferença ou por 1-0 para ir para os pênaltis. No próximo jogo, na próxima semana. Pô, se consegue o empate, ia jogar com mais tranquilidade, né? Agora aqui no jogo da volta vai ter que sair para jogar. Agora, vamos curtir logo de imediato o Renato Gaúcho reclamando da arbitragem, né? Ele não é muito de reclamar não, mas ele estava parado, ele estava nervoso, reclamou que achou que foi pênalti e tal. Vamos curtir aí o Renato Gaúcho. Fala aí, Renatão. Pô, eu sempre assumo minhas responsabilidades, porque eu sou comandante e estou aí no dia a dia para corrigir o máximo de jogadores para que esses erros não aconteçam. Eu tenho conversado com eles, tenho mostrado no vídeo. Dificilmente o adversário tem méritos, não são todos, lógico, mas tem méritos para fazer gols na gente. Realmente, em determinados momentos, está faltando esse foco para que a gente não tome esses gols. No futebol, outro dia eu vi o Praz, o goleiro que hoje ele é comentarista, falar, a gente aprende também todo dia. Há um tempo atrás ele falou uma coisa que eu guardei e eu concordo plenamente. O treinador, ele trabalha o time dele a semana toda, ou sempre que possível no dia a dia, mesmo tendo jogo a cada 3 dias. Ele treina, ele corrige, ele fala, ele mostra o melhor caminho, lapida o jogador, enfim, faz todo o trabalho dele. Aí deixa eu falar uma coisa na tua pergunta. 30%, 25%, 35%, 20% que seja, são os jogadores dentro do campo. São os jogadores dentro do campo. O treinador, e ninguém está tirando ninguém aqui da reta. O treinador faz o trabalho dele. Os jogadores têm a responsabilidade deles também lá dentro do campo. Porque se não for assim, bom, aí como que o jogador não vai ter suas responsabilidades também? Então a gente vem cometendo erros, eu venho corrigindo erros, sempre mostrando para eles da melhor forma que eu sei. Então a gente tem tomado alguns gols que não poderíamos ter tomado numa desatenção de 1, de 2, de 3. E o adversário não tem perdoado a gente. Isso é a resposta da tua pergunta que eu vou te dar. Então, o meu trabalho, o trabalho da comissão técnica, ele continua. Não é aqui, em qualquer clube é assim, qualquer clube. O nosso trabalho é corrigir. Ponto, isso é uma coisa. Na outra, eu vou, agora dando sequência nessa tua pergunta aí, falar que o meu time foi melhor que o time do Bahia hoje. Aí o Renato Gaúcho muito revoltado, né? O Fluminense estava com praticamente o resultado assegurado, né? Uma infelicidade também do Guga, né? Na bola que o Luciano Juba deu o corte por meio, a bola ainda bateu, ninguém entrou, lamentavelmente, esse pecado de bola, mas nem tudo está perdido. O Fluminense agora vai receber o Bahia aqui, né? Na próxima semana pela Copa do Brasil, e agora muda a chave, conforme eu falei, vai jogar contra o Santos, né? O Santos que está no desespero. O Santos é nada mais nada menos do que o 15º colocado no campeonato. É bem verdade que está de técnico novo, o Juan Pablo Voivoda assumiu o comando técnico do Santos, teve aí uns 3, 4 dias para trabalhar, né? Deve fazer uma lenha, deve fazer fumaça, porque eu acho que os jogadores do Santos estavam boicotando lá o Kleber Xavier, né? Então, vem ser o Neymar, mas o time do Santos é um time qualificado. Então, o Fluminense, que vem de 2 derrotas, é bom lembrar, ele perdeu no Campeonato Brasileiro para o Bragantino e perdeu ontem para o Bahia, 1-0 em outra competição na Copa do Brasil. Agora volta o Brasileirão, domingo, jogo programado para as 16 horas, lá na Vila Belmiro, contra o Santos. O Fluminense é o 9º colocado do Brasileirão com 27 pontos, já o Santos é o 15º colocado com 21 pontos. Vamos então colocar na telinha aí o provável time do Fluminense, né, para esse confronto contra o Santos no domingo, né? O Fábio, é claro, é o eterno. O Samuel Xavier volta à equipe, o Thiago Silva, o Freitas e o René. O René fez um grande jogo, né? O Martinelli, o Hércules, Nonato, Serna, Everaldo e Cano, né? Ele deve ir com 2 atacantes. Se não colocar o Everaldo, pode ser que entre aí o Soteldo. O Soteldinho que entrou bem no segundo tempo do jogo. O Renato fez algumas alterações, né? Colocou o Cano, colocou o Soteldo e o time se soltou mais, né? Teve jogada apenas. Eu lamentei um pouco, foi que o Serna não fez aquele jogo que ele vinha fazendo. Estava um pouco, não sei se é cansaço, não sei, mas para esse jogo contra o Santos vai dar tudo certo, o Fluminense vai trazer um bom resultado lá na Vila Belmiro. Estamos colocando o ponto final
da Napa TV. Você que não é inscrito, inscreva-se aqui na Napa TV, o Momento do Esporte, está ali na telinha, tá? Momento do Esporte, Napa TV. Dê o seu joinha e espalhe para todos os seus amigos do Brasil e do mundo. Napa TV aqui é muito mais esporte para você. Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Daqui a pouco a gente volta falando de Vasco e Botafogo. Tchau!